Bom, então muito boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? É sempre uma alegria muito grande para mim estar aqui todo início de mês, encontrando tantas pessoas queridas, tantos corações amigos, né? E hoje eu vou pedir um pouquinho de desculpa porque eu estou um pouco rouco. Os compromissos estão aumentando e a gente descuidou um pouquinho da voz, então eu estou um pouquinho rouco, mas nada que impeça o nosso trabalho, se Deus quiser. Nós vamos estudar hoje sobre o capítulo 18 do livro Boa Nova. Então, o livro Boa Nova, que é esse que nós estamos estudando, né? De maneira assim, sequenciada, todo início do mês. E aí nós vamos hoje recorrer ao capítulo 18, esse livro de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier. E o capítulo 18 vai retratar para nós e trazer um pouquinho mais acerca da oração dominical. O livro Boa Nova, que sempre vale ressaltar, que traz um pouco dos pormenores da vida de Jesus, traz um pouco também ali dos bastidores, do convívio do mestre com o colégio apostólico, de maneira mais simples, de maneira mais íntima. Então hoje a personagem que vai iniciar a narrativa desse capítulo para nós é a personagem da sogra de Simão Pedro. E vai registrar Humberto de Campos para nós que a sogra de Simão Pedro estava maravilhada com aqueles feitos de Jesus, porque aqueles feitos de Jesus eram tão divinos, eram tão diferentes, e apesar de tudo ele continuava sendo um simples galileu, alguém bem simples que convivia no dia a dia, entretanto, capaz de fazer coisas extraordinárias. E a sogra de Simão Pedro, que morava juntamente com Pedro em Cafarnaum, e foi justamente nesta residência que Jesus resolveu fixar por 3 anos. Então ela tinha ali um convívio íntimo com Jesus. É a mesma sogra de Pedro que Jesus cura. Então, se nós procurarmos no Evangelho, vamos encontrar que há um momento que nos diz que a sogra de Pedro se encontrava febril. Logo após Jesus expulsar o endemoniado na sinagoga de Cafarnaum, ele corre, se dirige até a casa de Pedro. E isso, às vezes nós imaginamos que é uma viagem longa, mas não. Se fosse hoje, seriam alguns passos. A casa de Pedro seria o equivalente a 2 quarteirões da sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus se dirige até lá e cura a sogra de Pedro. O interessante aqui é que esta senhora conhecia o Messias. Esta senhora tinha uma relação próxima de Jesus. E é justamente por isso que ela começa a estabelecer em sua mente alguns tipos de pensamentos e ponderações acerca do que Jesus poderia colaborar. Por quê? A sogra de Simão Pedro, juntamente com a família de Simão, não eram dos mais bem-aventurados acerca dos recursos materiais. Simão Pedro era pescador. A sua sogra tinha que cultivar hortaliças juntamente com a esposa de Simão, e aquilo não era a vida mais agradável, a vida mais fácil, a vida mais cômoda relacionada aos esforços que nós devemos fazer com o nosso corpo físico. E isso faz com que ela tenha alguns tipos de elucubrações. E ela chama então Pedro para essas reflexões, chama o seu genro e vai expor para ele sobre, quem sabe, uma possibilidade de Jesus ajudá-los. Jesus que ajudava a todos, que curava a tantos, quem sabe ele não poderia também facilitar algo para nós nos nossos problemas financeiros, nos nossos recursos materiais, pois é algo que viria a calhar, visto que Jesus morava com eles. Por que não tentar? Por que não fazer este pedido ao mestre Galileu que era tão próximo daqueles corações? Era isto que a sogra de Pedro estava conversando com o seu genro. E ela vai dizer o seguinte: olha, quem sabe Jesus com seus dons pode remediar essas questões materiais. Não é resolver, mas só abrandar. Nós estamos passando tantos problemas relacionados às questões financeiras. Nós estamos tendo tantas dificuldades aqui com a pesca, com o cultivo da horta. Por que não Jesus não poderia operar
milagrosamente como ele opera com tantos, pessoas desconhecidas que vêm em torno do lago em busca daquele Galileu, e ele cura, e ele ajuda, e ele retorna a vista ao cego, ele retorna o movimento ao paralítico. Por que não? Ele não poderia nos ajudar nos nossos problemas domésticos. E Pedro, de fato, refletia sobre aquelas observações da sua sogra. Por quê? Porque ele era humano, imperfeito, como nós. E vai nos registrar Humberto de Campos que aqueles sentimentos humanos o tentavam. Porque, de fato, Pedro já conhecia Jesus, já sabia da dignidade, caráter e honra do Mestre. Mas, poxa vida, bem que poderia ser agradável se ele facilitasse o meu trabalho rústico da pesca. Bem que poderia ser agradável se ele facilitasse um pouco do quanto é árduo os trabalhos domésticos que são feitos nessa residência. Tudo isso passava à cabeça de Simão Pedro. E ele, que bem conhecia Jesus, resolveu refletir um pouco. E em refletindo, ele pensou, mas poxa, Jesus é um mestre. E sendo mestre, ele sabe o melhor caminho. E sabendo o melhor caminho, talvez ele tenha uma resposta para estas indagações do âmago do meu ser. E dentro disso, um pouco indeciso, diante daquela circunstância, Simão vai e busca uma oportunidade de conversar com Jesus. Então ele fica um pouco receoso, aquelas palavras da sogra não era que ele mais concordava. Entretanto, como nós, nesse ensejo de ser feliz, nesse ensejo de ser melhor, de ampliar nossas possibilidades, vai que dava certo, Então foi justamente isso que Simão pensou. E pensando isso, chega a oportunidade. Chega o dia que Pedro consegue se aproximar de Jesus e dizer acerca das suas angústias íntimas. E ele se aproxima um pouco sem graça, sem jeito, e nos narra Humberto de Campos que com a sua sinceridade ingênua, porque Pedro tinha essa característica. Ele errava, mas ele errava por amor. Ele errava com pureza, não como nós que às vezes arquitetamos o mal, planejamos ferir, planejamos magoar. Pedro, quando ele magoa, ou mesmo quando ele fere, por exemplo, no episódio que ele desfere um golpe na orelha do soldado, não mirou a orelha, mirava o pescoço, mas mesmo assim foi um ensejo de amor. Ele imaginava que naquele momento era a melhor colaboração com Jesus. Pedro detém esta característica de uma firmeza, de uma mesmo intemperança, mas sempre ali regada de uma sinceridade ingênua e amorosa. E é diante disso que ele se aproxima de Jesus e vai perguntar: Mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? Então é uma pergunta profunda, uma pergunta assim que nos leva a reflexões várias, pois ele chega próximo de Jesus de maneira sincera e ingênua. Mestre, Deus ouve todas as nossas orações? Quem de nós não se perguntou isso? Porque às vezes, levando em consideração a grandiosidade de Deus, a sua infinidade de potenciais, toda a sua questão de recursos infinitos, que seria de nós, criaturas tão pequenas? Criaturas tão simples, criaturas tão imperfeitas? Será que Deus ouve todas as nossas rogativas? Porque às vezes parece que algumas não são satisfeitas, parece que algumas não são atendidas. E isso de fato pode vir a passar na nossa mente. Uma dúvida que de fato pode penetrar os nossos corações. E em Simão Pedro não era diferente. E dentro dessas questões, Jesus vira e diz: mas como não, Pedro? Então ele pergunta se Deus ouvia as orações e Jesus responde: mas Pedro, como não? Como não? Desde que começou o homem a raciocinar, ele percebeu que acima dos seus poderes havia um poder ilimitado e todas as criaturas nascem com o ensejo de buscar esse plano mais alto. Então aqui Jesus está dizendo: olha, Pedro, como Deus não atenderia? Desde que o homem começou a raciocinar, ele percebeu que acima dele há algo mais poderoso.
Acima dele há uma inteligência ilimitada e é da sua essência buscar a comunhão com essas forças divinas. Ou seja, faz parte de nós. Faz parte de nós. Ou, como está registrado na Bíblia, né? Nossa alma anseia o Senhor. Então nós vamos encontrar isso no texto bíblico. Mas Jesus continua e diz assim: acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem nenhum resultado obtivendo? Ou melhor, né? Sem que nenhum resultado obtivessem? O que ele está dizendo? Olha, mas por que será que todas as almas iriam recorrer a Deus durante todos os séculos da humanidade se fosse apenas uma porta fria, inflexível, mas principalmente se nada nós obtivéssemos as rogativas que fazemos a Deus? Então é uma reflexão simples. E Jesus mesmo diz: não tenhais dúvidas. Todas as nossas orações são ouvidas. Então olha que coisa que acalenta, que questão que conforta. Jesus dizendo: não tenhais dúvidas. Todas as nossas orações são sim ouvidas, são sim atendidas. A questão é como? Como eu anseio receber esses pedidos? Como eu anseio receber esse acalento, essa consolação que eu tanto peço durante a minha rogativa, em prece, em oração? Isso nos faz lembrar do capítulo 6 do livro Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz, que é aquele espírito repórter, né, que vai trazer para nós diversas questões vinculadas à vida no mundo espiritual, e ele para o livro Obreiros da Vida Eterna e diz assim, como que discutindo com o leitor: mais uma vez eu reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Então ele está no meio da história, da narrativa. Muito provavelmente aqui há um atendimento no umbral, como é recorrente nos seus livros, e ele vai dizer assim: olha, diante de uma prece que foi feita, mais uma vez eu reconheci que talvez a oração é o maior poder que o Criador concedeu à criatura. E nós poucas vezes utilizamos, né? Nós tão poucas vezes utilizamos o nosso maior poder, a nossa maior capacidade de intercâmbio com a espiritualidade maior, que é a prece, que é a oração. Mas não é de qualquer forma. E é por isso que nós vamos continuar aqui com as indagações de Pedro. E Pedro, ouvindo tudo isso, ele ouve Jesus colocando acerca da prece, né? Que de fato Deus ouve as nossas preces, que a espiritualidade sim faz valer nossas rogativas. Entretanto, de maneira um pouco cuidadosa, mas principalmente respeitosa, Pedro diz o seguinte: no entanto, mestre, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças de sorte? Então, olha que pergunta racional, uma pergunta séria. Mas, poxa vida, Jesus, se Deus ouve a rogativa de todos, por que tem diversas pessoas que pedem um alimento no dia de amanhã, mas tem algumas que morrem de fome e outras que desperdiçam pratos, toneladas? Por que tanta diferença na sorte, Senhor? É esse o alcance das palavras de Pedro. Pois se os céus ouvem as nossas rogativas, por que essas diferenças? Parece algo injusto, parece algo incorreto. E aí o Pedro continua e diz o seguinte: por exemplo, Senhor, por que razão eu sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi, que é o publicano, conhecido para nós como Mateus, ele recebe um salário muito bom no seu serviço de imposto, na sabedoria dos livros? Então olha o que o Pedro está falando. Poxa, mestre, aqui mesmo entre nós, no nosso colégio apostólico, entre nós que somos amigos, eu tenho que trabalhar de sol a sol pescando, um trabalho rude,
lançando as redes ao mar, um esforço físico tremendo, enquanto Levi, que é o publicano, ganha um bom salário, ganha a vida, recolhendo impostos, apenas com a sabedoria dos livros. Por quê, Senhor? Eu me desgasto muito fisicamente e percebo que Mateus nem tanto. E aí ele fala ainda mais. Como explicar, Jesus, que Joana de Cusa disponha de tantas servas numerosas quando a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Então aqui ele está fazendo referência a Joana de Cusa, que nós já estudamos. Joana, que era mulher de Cusa, que era um representante alto da questão ali da Palestina, e ela tinha suas servas. E aqui Pedro está falando, mas poxa, e a minha esposa precisa dedicar-se muito ao cuidado com a terra, aos alimentos, aos nutrientes. Por que disso, Senhor? Visto que Joana tem tantas servas. É uma pergunta que nós faríamos também. É uma pergunta que eu faria. Pedro representando aqui nós, num diálogo aberto com Jesus. Nesse sentido, então, o mestre ouve atento, ouve com carinho, com cuidado, com sensatez aquelas palavras e retruca. Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e antes somos todos nós seus servidores. Então, antes de tudo, a primeira coisa, parte elementar da nossa reflexão é lembrar que o mundo pertence a Deus. Não só o mundo, como o universo. E todos nós, antes de sermos servidores uns dos outros, patrões, empregados, pessoas mais bem aquisitivamente ou um pouco menos colocadas, nós somos antes servidores de Deus. Todos, do mais rico ao mais pobre, todos servidores de Deus. Mas Jesus continua e diz assim: os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Já pensastes que, se a tua esposa cuida das plantas e da horta, a Joana de Cusa precisa educar as suas servas? Então, mostrando para nós, às vezes, ângulos que a gente não vê. Então, enquanto uma pessoa lidar com trabalhos mais rústicos, mais elementares, algumas outras são administradoras, gestoras de pessoas. Entretanto, dentro da responsabilidade cristã, ela deveria ser responsável por todos os seus empregados. Não é como nós fazemos, mas deveríamos fazer. Nos sentirmos responsabilizados pelas pessoas que estão sob a nossa tutela. Seja elas nossos empregados, alunos, pupilos, são pessoas que contam com o nosso auxílio. São pessoas que contam ali com a nossa responsabilidade perante o nosso trabalho. É sobre isso que Jesus está dizendo. E ele continua falando um pouco mais. A qual das duas recebe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob a tua proteção? Então Jesus está dizendo de maneira sutil, mas a quem será que vai ser mais cobrado? A quem será que a consciência vai apontar de maneira mais gritante? A sua esposa, que tem um trabalho digno sim, que é cuidar dos legumes? Ou aquela outra que tinha a responsabilidade de encaminhar pessoas? Então, às vezes, as ilusões do mundo nos enganam, porque nós imaginamos que as pessoas são privilegiadas por deter mais recursos aquisitivos, ou mesmo recursos de poder, ou mesmo de influência. Entretanto, o Espiritismo vai nos aclarar e nos dizer que, baseado nas palavras de Jesus, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Quanto mais recursos nós detemos nas nossas mãos, mais a nossa consciência vai pontuar sobre o bem que podíamos fazer e não o fizemos. É acerca disso que Jesus está pontuando aqui com aquele rude pescador que nós conhecemos como Simão Pedro. E Jesus diz mais, ele diz assim: quem poderá garantir que a Joana terá essa responsabilidade por toda a sua vida? A gente não pode garantir. Então a gente até brinca, né, que o mundo dá voltas. Quantas pessoas nós conhecemos que
mudaram a posição trabalhista, mudaram a posição financeira, ou às vezes pessoas que mudaram relacionamentos sociais, afetivos, conjugais. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então é como o Mestre nos diz e está registrado no Evangelho: não vos preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. Então façamos hoje o melhor que nós possamos fazer diante das circunstâncias e dos recursos que temos em mãos, porque isso é nossa maior colaboração com a espiritualidade. Isso é a nossa maior colaboração no mundo e nos locais onde nós nos encontramos. Porque às vezes nós ficamos perdidos em pensamentos, divagando em locais que não são tão necessários assim e esquecemos de fazer o bem ao nosso próximo. Onde Jesus vai colocar que o próximo é sempre o mais próximo daquele que está caído, como bem elencado para nós na passagem do bom samaritano. Então o próximo pode ser qualquer um, mas o próximo daquele que cai é quem o ajuda. Então, para que a gente tenha olhos de ver aquilo que está um pouquinho mais pertinho da gente. Isso é o mais importante. E Jesus fala: no mundo há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências dos seus soldados. Então, às vezes, nós falamos tanto dos recursos materiais, mas no mundo, por exemplo, pessoas que são pacientes oncológicos, pessoas que têm câncer, a dor não é diferente da família que tem uma criança com câncer e essa família tem mais recursos financeiros do que aquela que tem menos. A dor é a mesma. Ambas as mães choram. Então é isso que Jesus está falando. Olha, Simão, às vezes a reflexão está um pouco superficial. Às vezes a reflexão precisa ser um pouco mais profunda, penetrar um pouco mais no âmago das coisas. Porque, de fato, a dor do general é a mesma dor do soldado, se ambos perderem um filho, se ambos tiverem uma confusão no relacionamento. Aqui os recursos materiais são o menos importante. É sobre esse olhar que Jesus está nos chamando a perceber o mundo, a notar uns aos outros. E ele continua dizendo: assim, Pedro, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. Então, antes de tudo, lembrar que quem governa o mundo é Deus. E lembrar que, apesar das questões parecerem ir de mal a pior, ter a humildade que Jesus teve de dizer assim: ô Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Pois mesmo Jesus, sendo Jesus, bem o sabia que Deus ainda é a inteligência suprema. Então a gente precisa ter essa humildade de falar assim: ô Deus, se desse para maneirar aqui para mim, eu ia gostar bastante, que às vezes é duro, os dias são difíceis, as lutas são árduas, mas que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha, pois eu bem o sei que tu vê mais longe que eu. Eu bem o sei que tu sabes coisas que eu nem sonho, que tu fizestes planos para mim, que eu nem me imagino na capacidade de cumpri-los. Então que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha, pois eu estou aqui na posição de um filho humilde e servidor. É a esse olhar que Jesus nos convida. É a essa postura que o Mestre nos chama. E, de fato, aquilo confortava o coração de Pedro, que ouvia aquilo de maneira mais branda, né? Todas aquelas palavras faziam bem ao seu coração. Mas ainda assim, ele diz: Mestre, como nós devemos interpretar a oração? Então, olha que pergunta ampla. Ele diz assim: já sei, mestre. Entendi que nós devemos, de fato, nos colocar numa posição humilde enquanto servos de Deus.
Mas como a gente deve interpretar uma oração? O que é uma oração? Como fazer? E nós temos ainda hoje algumas dúvidas em relação a isso. Porque tem alguns que dizem, não, a melhor oração é quando nós dobramos os joelhos. Não, a melhor oração é quando nós nos postamos em certos locais. Não, a melhor oração é quando nós estamos aqui com determinados instrumentos, recursos. Não, a melhor oração é quando nós vamos à natureza. A melhor oração é quando nós vamos neste ou naquele lugar, recordando para nós o diálogo de Jesus com a mulher à beira do poço de Jacó, a mulher samaritana que desabafa com Cristo e diz o seguinte: mas mestre, o que eu posso fazer? Pois alguns me dizem que devo adorar a Deus neste monte e outros neste outro. E Jesus diz: ouça, mulher, haverá um dia que Deus não será adorado nem neste monte nem no outro, pois será adorado em espírito e em verdade, pois Deus está em todos os lugares. Então é sobre isso aqui que Simão está falando. Como interpretar uma oração? E aí Jesus diz o seguinte: em tudo, Pedro, a oração deve constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Em outras palavras, a oração é nosso celular. Tem até uma brincadeira que o pessoal fala, né? Hoje eu estou igual um menino manhoso, não pode me bater que eu conto tudo para o meu pai. Então é assim que a gente tem que estar mesmo, numa comunhão indescritível com Deus. Tudo que nos fere o coração, a gente deve falar: ô Deus, ajuda aqui. Eu sozinho eu caio. Eu sozinho tropeço. Não sei muito bem para onde ir, Senhor. Ampara a minha caminhada. Seja luz para os meus passos. Nós precisamos ter essa postura cotidianamente. Cotidianamente. E aí Jesus continua dizendo que nesse intercâmbio incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Olha que visão diferente da oração. Porque às vezes nós queremos fazer uma oração culta, formal, onde eu conto para Deus só aqui que está dando certo. Mas aqui Jesus está falando: não, Pedro. O que nós devemos fazer nas nossas orações é contar o segredo das nossas íntimas aspirações. Aquilo que ninguém sabe, só eu. Você fala: então, Deus, é isso aí que o Senhor está vendo mesmo. Como é que faz? É isso aí que o Senhor está vendo. Contar os anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Porque dependendo da forma que nós entendemos a aproximação com Deus, com o nosso espírito protetor, nosso espírito mentor, né? A gente fica um pouco triste, chegando ao absurdo de dizer: nossa, hoje eu errei tanto que eu estou até com vergonha de fazer o culto no lar. Nossa, hoje eu pisei tanto na bola que eu estou até com vergonha de ir no trabalho assistencial. Nossa, hoje eu fui tão mal que eu estou sem jeito de fazer uma oração. Não caiamos nessa, gente. É o dia que nós mais precisamos. Porque isso para Deus não é novidade. Deus nos conhece. Registra o profeta Isaías que Deus nos chama pelo nome. Mas não é o nome físico. O Espiritismo vai dizer que nós temos diversas reencarnações. É um nome enquanto um símbolo da essência do que nós somos. Porque cada um de nós tem uma essência que é individual, que é única, exclusiva e que não existe em outro local do universo. E Deus nos chama por isso, pelaquilo que nós somos. No primeiro contato simbólico na Bíblia de um ser humano com Deus, que nós vamos encontrar na figura de Moisés sobre o Monte Horebe, ou conhecido para nós como Monte Sião, onde Moisés vê aquela sarça que queima e não se consome, sarça que é um arbusto, fala que um anjo de Deus fala com ele e depois o Espírito de Deus vai falar. E Moisés, quando ele vai virar para ver Deus, é lógico que é tudo simbólico, gente. Deus não está em um lugar só, ele é imaterial. Entretanto, esse ver Deus quer dizer se colocar sensível para percebê-lo. Quando Moisés vai então ver Deus, Deus fala assim: Moisés, tire a sandália dos pés,
pois o local que está é santo. E muitas das vezes a gente não entende. É uma frase metafórica, né? Mas os pés, para nós, no Evangelho, diz respeito à sua função mesmo. Porque o que faz um pé? Sustenta o corpo, mas mais do que isso, é o que nos leva aos lugares. Principalmente a época de Moisés, que não tinha carro, bicicleta, avião. Então era tudo a pé mesmo. Então o pé corresponde àquilo que nos leva aos lugares. Mas o que seria isso metaforicamente? O que nos leva aos lugares são os nossos sentimentos. Porque às vezes as pessoas tomam ações indevidas, ações que nós não esperamos, ações incomuns. E nós dizemos, por que você fez isso, fulano? Aí ela, porque eu estava entristecida. Eu estava com raiva, eu estava feliz, porque eu amo. Então, sentimentos que nos levam aos lugares. E em nos levando aos lugares, Deus diz, tire a sandália dos pés. A sandália é o que protege o pé. Se o pé é o sentimento, Deus está dizendo assim, olha Moisés, para conectar comigo, tire aquilo que você coloca por sobre o seu sentimento. Seja honesto, não precisa mentir. Se no mundo as pessoas ferem o que você sente, não respeito, aqui é um lugar santo. Santo que vem de Kodesh, que em hebraico quer dizer separado. Então Deus está falando simbolicamente a Moisés. Moisés, aqui é um lugar separado. Se no mundo as pessoas ferem os seus pés, ferem os seus sentimentos, e por isso você calça sandálias, aqui é um lugar separado. E sendo um local separado, você pode ser você. Eu já te conheço. Eu sou seu pai e mãe nos céus. Porque nós sabemos que essas questões de gênero não abarcam a Deus, que é imaterial e é muito maior do que isso. Então Deus é pai e mãe nos céus. Todas essas questões é o que Jesus traz para nós. Pontua para que a gente possa refletir em como nós devemos interpretar uma oração. E é por isso que ele diz o seguinte, essas confidências lhe atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá a sua luz. Então, olha que coisa. Cristo está dizendo assim, são essas confidências que nós fazemos a Deus, esses desabafos, que seja para dizer assim, poxa, Pai, hoje o dia foi difícil, errei tudo. Eu levantei, pensei que ia dar certo, não deu. Fiquei bravo, errei ainda mais. Eu tenho que aprender a lidar com essa minha braveza. Parece que desanda tudo. Que seja essa confissão. Isso vai fazer atenuar essa coisa que dói e vai restaurar as energias. Isso a psicologia mesmo já descobriu. Que o processo de catarse, que é quando a gente fala e organiza o pensamento, nos melhora intimamente. Nós podemos fazê-lo com Deus. É óbvio que tem questões que é necessária a ajuda de um profissional. Nós não estamos negando isso. Mas melhor do que um profissional, às vezes, é contar com Deus a todo tempo, né? Porque com um profissional nós precisamos marcar a hora. Mas com Deus, Ele nos busca sempre. Então é algo que a gente precisa estar refletindo, porque consola o nosso coração. Nesse sentido, Jesus vai finalizando dizendo, é indispensável que a gente cultive a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. Então chegará um dia que estar em contato com Deus, conversando com Deus, vai ser natural como respirar. Então eu não viro e falo, opa, peraí que eu tenho que lembrar de respirar aqui, senão eu vou morrer. A gente não faz isso. A gente respira apenas. Um dia a prece vai ser isso. Não vai ter aquele momento que eu vou falar assim, agora é a hora da oração. Porque eu estou em pleno contato com Deus. E um dia poderei dizer, como o nosso mestre o disse há tempos atrás, eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. Que a gente conversa a todo tempo. A gente está junto, os seus pensamentos são os meus. Se não crês nas obras que faço, crede ao menos no que vês, pois vem do meu Pai que está nos céus. É isso que Jesus vai registrar para nós. E é isso que a gente não pode deixar esquecer.
Entretanto, Jesus vai colocando os homens, no sentido de ser humano, não se lembram do céu, senão nos dias de incertezas e angústias do coração. Então, apesar de saber que Deus está conosco, que vela por nós, que nos ama, nós não lembramos de fazer a oração, senão nos dias que a coisa aperta. Senão nos dias de incerteza, de aflição, quando você fala assim, nossa, agora acabou tudo. O que é que eu vou fazer? Vou ter que orar. Vou ter que pedir um auxílio. A gente até brinca lá em casa, né? Ter que pedir um auxílio dos invisíveis. Então a gente precisa fazer isso. Mas não é o adequado fazer só quando a angústia vem e bate a nossa porta. Por quê? Porque se é uma comunhão, o ideal é fazer sempre. Se é como um processo de respirar, que deve ser natural, tem que ser feito todo dia, todos os momentos. E aí Jesus fala que é por conta disso, em face do relaxamento dessas relações sagradas por parte do ser humano, que indiferente ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável, improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar o longo do seu afastamento que estava e conservou do Pai no percurso, postergando-lhe assim os desígnios a respeito das questões íntimas e profundas. O que está escrito aqui para nós? Humberto Campos vai dizendo assim, que Jesus diz que, olha, depois a gente faz uma oração e a gente quer a resposta, não é para já, é para ontem. A gente quer que um problema assim se resolva da noite para o dia. Entretanto, nós olvidamos, esquecemos de quanto tempo faz que a gente não conversa com Deus. De tanto tempo faz que a gente não dá uma ligadinha e fala assim, ô pai, olha eu aqui de novo. Hoje estou ligando só para falar que está tudo bem. Hoje o dia deu certo, viu? Obrigado. A gente esquece. E aí quando vem o problema, a enfermidade, a chaga, a dor, o conflito, nós logo lembramos e aí queremos a resposta para ontem. Mas como funciona isso se o relacionamento está relaxado, distanciado, não por parte de Deus, mas por parte nossa, que não estamos buscando uma aproximação, não estamos ali nos dedicando à proximidade. Então não tem como ser de um dia para o outro, pois o Evangelho vai nos dizer o próprio Jesus, inclusive no Boa Nova, só que no capítulo 8, o Evangelho não exige, transforma. E transformar demanda tempo, porque transformar é pegar aquilo que não está bom e moldá-lo da maneira adequada, e não como nós pensamos, de uma maneira simples, de uma maneira ligeira, rápida e fácil, como se nós pudéssemos jogar pessoas fora, como se nós pudéssemos descartar seres, amizades, circunstâncias. Não tá bom, eu jogo fora, troco. Ainda bem que Deus não faz isso conosco, porque a gente erra tanto. Ainda bem que Ele tem paciência para nos transformar. Ou como está bem dito para nós no Antigo Testamento, que sejamos, ó Pai, para Tu, assim como o vaso és na mão do oleiro, que o Senhor nos molde à Tua vontade. Então a gente precisa ter essa postura, uma postura humilde, sabendo que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Nesse sentido, então, Simão Pedro, ouvia e tinha ali uma compreensão nova. De fato, ele não podia aprender a amplitude daqueles conceitos que transcendiam o âmbito da educação rudimentar que recebeu enquanto um pescador simples de Cafarnaum. Mas ele estava atento para poder melhorar a relação com aquele Pai sábio e amoroso dos céus. Então Simão, ele estava ouvindo, aquilo era bom, o fazia bem, mas de fato ele não conseguia entender até onde ia aquele alcance das palavras. Porque nós ainda hoje não conseguimos ver o alcance das palavras de Jesus no Evangelho. Não é por acaso que o mestre vai dizer, olha,
céus e terras passarão, mas minhas palavras não passarão. É porque ainda hoje elas são úteis para nós e amanhã serão também. Então ainda tem mais coisas para aprendermos. É acerca disso que a gente precisa estar sempre atento. Passam-se então os dias, aquele dia com Simão Pedro, passa, aquele coração acalma-se, e Jesus, em um outro momento, depois que decorreu um tempo, estava conversando e ensinando aos discípulos algo sobre a prece, quando Simão observa. Então ele vai dar o feedback, que a gente fala, né? Eu falo, lembra, senhor, aquele dia lá eu vou te dar o feedback do como é que tá. E aí o Simão diz assim, tenho buscado, mestre, por todos os modos, manter a minha comunhão com Deus. Mas você não há de ver que eu não alcanço o objetivo das minhas súplicas? Então Simão está falando, mestre, eu estou tentando. Todo dia eu estou tentando assim, falar, ô pai, aqui ó, estou mandando uma mensagem hoje, está tudo tranquilo, tá? Mas o que eu peço não está chegando. As minhas súplicas não estão sendo atendidas, não estou entendendo. Está parecendo que eu mando mensagem para Deus e Deus não está respondendo. Como é que faz? Aí não dá para ficar em comunhão. Como que funciona isso? Nesse sentido, Jesus vira e de maneira simples, mas muito amorosa, fala, Pedro, e o que tu tens pedido? Então, Pedro está falando que não está chegando. Aí Jesus pergunta, tudo bem, mas o que você tem pedido? Porque se não está chegando, depende do que é, né? Que às vezes se chegar pode ser ruim. Então, o que tu tens pedido? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer também. Se nossas orações não estão sendo atendidas, o que nós temos pedido? Porque se a gente quer passar vergonha mesmo, é se a gente tivesse acesso a tudo que a gente pediu no último ano. Aí você vai ver que no primeiro mês, lá em janeiro, você pede uma coisa, aí dá julho você fala, tô brincando, não quero mais não, quero outra. Aí dá lá para agosto outra, depois outra, dá no final do ano você fala, troquei tudo, vida nova, ano novo, vida nova e não quero mais nada. Então dificulta também para Deus. A gente também dificulta as coisas. Então, onde está fixado o nosso querer? Porque às vezes, de um ano para outro, nossa vida muda de ponta cabeça. Chega uma pessoa que a gente não estava esperando, chega uma circunstância que a gente não contava, acontece algo que a gente não estava assim, se dando conta. Uma enfermidade, um amigo, às vezes um parente ali em processo de aflição, alguém vai morar na sua casa, a gente não sabe. E aí o nosso querer muda. Mas aí como é que fica isso? Porque para pedir as coisas para Deus tem um processo. Jesus fala muito bem, né? Ele fala, olha, né? Pede e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Ó, uma escadinha de processo. Não é assim, pede já tem, não. Pede, obtereis, buscai e achareis, depois a ação, batei e abrir-vos-á. Então é uma escada, gente. Não é assim, pediu, chegou. Mas se eu peço algo hoje, outra coisa amanhã, como é que fica? E é por isso que Pedro vai responder a Jesus. Então, mestre, eu tenho implorado que a sua bondade aplane os meus caminhos e a solução de certos problemas materiais. Então Pedro fala, estou pedindo para ficar mais leve, né, mestre? Para aplanar o caminho. Porque tem dia que eu estou lá em cima, outro dia lá embaixo, pisando no charco, não está dando. Não estou aguentando mais, não estou suportando. Então, para dar uma estabilizada, uma equilibrada. E, se possível, também melhorar os problemas materiais, né? Esse trem de pagar a conta todo mês não está dando, não, mestre. Esse negócio de ficar aí pegando as especiarias, como é que faz? Se o senhor puder dar uma ajudada, é sobre isso que Simão fala que estava pedindo a Deus. E aí Humberto de Campos registra que nesse momento Jesus vê longe. E Jesus examina a fragilidade intelectual do discípulo. Simão estava falando isso não é porque ele era mau, não é porque ele era materialista, interesseiro, vulgar, avarento, não. Mas é porque ele não detinha ainda capacidades cognitivas e intelectuais para saber que aquilo era algo passageiro, não tão importante. Então Jesus vê como um professor que o era e o é, a fragilidade intelectual daquele discípulo, daquele aluno, mas
evidenciando, ou seja, percebendo o profundo amor e a boa vontade daquele pescador, o mestre resolve esclarecer com brandura. Então ele vê que Simão, de fato, intelectualmente tinha uma fragilidade grande, mas a sua boa vontade era tamanha, o seu amor era tão puro que Jesus fala, eu preciso esclarecê-lo. Ele merece. E aí ele diz, Pedro, quando orares, pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Então Jesus está dizendo assim, olha, enquanto você orar, pedindo apenas a realização das coisas que você quer, seus desejos, é muito provável que a oração não seja tão agradável. Você vai sair inquieto, desalentado, triste, achar que não resolveu. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás então pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Então é uma postura diferente. É a postura de Jesus na oração, quando ele vai ao monte, ao horto das oliveiras, né? E ele diz assim, olha, mestre, minha vontade é essa, mas que seja feita a sua e não a minha. Se possível, afasta esse cálice. Mas a sua vontade é superior a mim. Então a gente pode fazer a oração normal, mas no final falar com a sinceridade do coração. Então, mestre, não, pai, o que eu estou querendo é isso aqui. O senhor já viu, né? Mas se não for tão bom assim, você pode mudar. Eu vou ficar um pouco triste, não vou entender às vezes, mas tem paciência comigo. Eu estou te dando a autorização com o coração meio doído. Mas eu estou te dando a autorização para modificar aqui se for preciso. Essa é a postura que nos vai trazer consolação e paz depois de uma oração. E nesse momento, depois dessas palavras de Jesus, né, um silêncio se fez diante do colégio apostólico. Algumas pessoas também ao entorno. E foi justamente nesse silêncio que um dos filhos de Alfeu pede a Jesus e diz, Senhor, ensina-nos então a orar. Um dos filhos de Alfeu que tinha 3 filhos, 3 discípulos, que eram Mateus ou Levi, né? Tadeu, Judas Tadeu e também Tiago, conhecido como Tiago Menor, o mais judeu dos 2 Tiagos, né? Então nós vamos encontrar um dos 3 filhos, muito provavelmente Levi, porque é justamente Levi que registra a oração do Pai Nosso. Então ele diz, mestre, Senhor, ensina-nos a orar, porque tu dizes do benefício da oração, tu dizes do quanto é importante essa comunhão divina, mas nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como nos colocar em contato com Deus, que é o nosso Pai e Mãe nos céus. Nos ensina, Senhor, nos faz aprender. E dispondo-os então, ou seja, Jesus os organiza em círculo, Jesus mergulha o seu pensamento num oceano de luz, eleva o seu espírito ao Pai Celestial e com todo o seu amor pronuncia a oração que marcaria para sempre a história da humanidade. E aqui nesse finalzinho, eu vou pedir a licença para ler na íntegra, porque eu não me senti com nenhuma dignidade para fazer qualquer alteração nesse final do capítulo. E diz o seguinte, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a redenção da criatura nunca poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerada a imensa bagagem das imperfeições humanas, Jesus continua, venha a nós o teu reino, dando a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias, acrescenta, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho e experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina, prosseguiu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor, acentuou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Essa é a oração que Jesus entoa diante ali do Sermão da Montanha, sob o Monte Eremos, em uma comunhão com os discípulos. E naquele instante, Levi, conhecido como o apóstolo Mateus, que era o mais intelectual dos discípulos, toma então das notas aquelas sagradas palavras, para que a prece do Senhor fosse guardada em seus corações humildes e simples. A rogativa de Jesus continha, em síntese, todo o programa de esforço e edificação do cristianismo nascente. E desde aquele dia memorável, a oração singela de Jesus se espalhou como um perfume dos céus pelo mundo inteiro. Se a gente se concentrar um pouquinho, ainda é possível ouvir. Se a gente se concentrar um pouquinho, ainda é possível sentir o aroma daquelas doces palavras cantadas pelo Mestre amado Jesus de Nazaré. É acerca disso, nesse contexto, que foi anunciado para nós a oração dominical. E é essencial começar com Pedro, que é um pescador rústico, bruto, com poucos recursos materiais, e terminar com Levi, que era o mais intelectualizado do colégio apostólico, o que não quer dizer melhor, quer dizer que detinha mais recursos culturais. Porque aqui nos mostra que, apesar das diferenças, apesar de Levi ser o mais bem financeiramente, Pedro um pouco mais precário, ambos estavam caminhando com Jesus. E cada um tem a sua função. Cada um foi essencial à sua maneira. Porque se não é Pedro para iniciar esse diálogo acerca da oração e da prece, nós não teríamos a oração registrada no Evangelho. Mas se não é também Levi, que usa da sua faculdade de dominar a escrita, nós também não teríamos ela na íntegra, porque nós vamos encontrar no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, que está registrado para nós no capítulo 5, 6 e 7. Levi escreveu. Ou seja, eu posso ser analfabeto ou dominar as letras. Isso ainda não é impedimento nenhum para que eu prossiga com Jesus. É só eu que sei escrever, escrever para o bem, e eu que não sei fazer outra coisa que eu sei para o bem. Isso é o mais importante. Muito obrigado pela paciência de todos e a oportunidade do trabalho.